aqui, ó, dançando. Oiê, boa tarde! Boa tarde, Gleice, boa tarde, pessoal. Já tá com seu cafezinho aí, Tony? Já tá aqui, mano, já tá na xícara. Então tá, boa tarde, pessoal. Como sempre, graças a Deus, hoje é quinta-feira, dia do nosso encontro, dia de nós nos reunirmos aqui no canal da Casa Espírita para falarmos um pouquinho do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E isso é uma honra, eu agradeço a semana inteira. Hoje eu agradeço um pouco mais. E damos as boas-vindas para vocês. Deixa eu ver quem chegou na frente aqui. Marcelo Pessoa. Inclusive, ele fala que já está sentando na frente. Minha linda Vera. Boa tarde, amiga. Olha só quem está por aqui, Tony. Que delícia. A Janaína está com a gente. Seja bem-vinda. Ana Cravo também já marcando presença. Gente, boa tarde para vocês que não deram boa tarde para a gente aí nos comentários, mas que já estão online com a gente, acompanhando pelo YouTube, acompanhando pelo Facebook. Lembrando que essa é uma atividade da nossa Casa Espírita Suave Caminho, que tão bem soube se adaptar a estes tempos de pandemia, a estes tempos de encontros online, e graças a Deus nós não ficamos sem a oportunidade do estudo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já chegamos no capítulo 5, e eu costumo dizer que é o capítulo que... Chegamos no capítulo 5. É o capítulo esclarecedor do Evangelho, que faz com que a gente compreenda o porquê das nossas aflições, das nossas dificuldades. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Inclusive, deixa eu colocar o nosso banner aqui, já informando o estudo de hoje. Cadê? Eu fiz? Tá por aqui. Aqui. Né? Capítulo 5, causas anteriores das aflições. Isso porque na semana passada nós falamos um pouco das causas atuais, daquela coisa de nós sermos muito sinceros e olharmos para as nossas dificuldades e entendermos de onde elas vêm. Olha quem também chegou aqui dando boa tarde para a gente, Nilta, boa tarde, minha linda. Tânia Cristina também já está dando boa tarde, seja bem-vinda, Tânia. Li, boa tarde, hoje eu consegui chegar mais cedo, graças a Deus. Tá tudo bem quando você chega atrasada também, Li, é sempre muito bom ter você aqui. E chegou a tempo para a nossa prece inicial. Então, partiu prece? Leitura? Partiu. Uma leiturazinha do nosso livro Convivência, de Emmanuel por Chico Xavier, Caridade e Convivência. A caridade é a base da paz no relacionamento humano. A convivência feliz é de apoio e compreensão. Por vezes, é possível que os outros necessitem de nós, mas não podemos esquecer que todos nós necessitamos igualmente dos outros. Auxilia os vizinhos para que os vizinhos te auxiliem. O próximo é a ponte capaz de escorar-nos na travessia das dificuldades. Não fujas à prestação de serviço que a outrem consigas oferecer. Esquece possíveis ofensas alheias, reconhecendo os nossos próprios erros. Fala criando otimismo e paz. Não te queixes de ninguém. Trabalha e serve sempre. De certo, pensando na importância da caridade, nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que coisa linda. Tudo fácil de fazer aqui, né? Então, vamos aqui, como a Gleice falou, né? A nossa felicidade de estar aqui, esse encontro. Uma semana que passa rápido, mas enquanto estamos aqui, passa muito mais rápido. Então, agradeço a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos benfeitores da Casa Espírita Suave Caminho, por nos trazer até aqui, até esse encontro, até esse momento, por nos dar a oportunidade de nos reunir, 2 ou mais, em nome de Jesus, porque Ele conosco está, sempre que levamos o pensamento a Ele.
Então, somos abençoados por essa oportunidade. Somos abençoados quando temos dificuldades, porque criamos forças para superá-las e resolvemos os problemas do passado. Somos abençoados quando temos a oportunidade de auxiliar aqueles que de nós necessitam. Somos abençoados quando tomamos a iniciativa da ajuda, da caridade e do perdão àqueles que nos ofendem. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você está ficando expert nisso, hein? Eu fico aqui que eu fico viajando na sua prece. Adoro. A prece, olha, né? Muito bom. Hoje, a gente entra naquela parte que a gente comenta bastante, que é assim, né? O pessoal fica lá do outro lado. Eu fico imaginando as pessoas do outro lado e falam assim: é fácil você falar isso porque não é você que está passando. É fácil você falar isso porque não é com você. Então, hoje a gente vai falar exatamente com essas pessoas, né? De uma maneira muito clara. A leitura de hoje, o estudo de hoje é nesse sentido. Exatamente. Deixa eu só dar um oi para a turminha que foi chegando e falando com a gente. André, seja bem-vindo. Suzeli, que linda. Ó, Marcelo está dizendo que a sala está cheia. Tá mesmo, Marcelo. Olha só, Kátia Monteiro já está por aqui com a gente. Gente, eu espero que vocês cheguem assim, animados para nos ajudar nesses comentários, que hoje vale a pena participar. Kátia Santos também já está por aqui. Então, vamos lá. Partir leitura. Posso começar lendo? Uhum. Eu acho meu texto mais light que o seu. O seu tem umas palavras muito rebuscadas. Tem que ampliar o vocabulário, né? Precisa. Diz assim: causas anteriores das aflições. Por que cargas d'água nós sofremos? Quer dizer, não está escrito aqui assim desse jeito, não, hein, gente? Mas, se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença. Sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Ó, que se fosse agora, Kardec ia ser censurado de ter usado termos assim. Mas, enfim, né? Naquela época eram termos bastante usados. Esse primeiro item aqui, eu já vou até parar para comentar, porque realmente são situações que foi colocado aqui que realmente a gente não tem como, né? Se prevenir contra qualquer uma dessas coisas. Então, a perda de um ente querido, que de repente era ali o responsável por sustentar aquela família, ninguém imagina que isso pode acontecer, ninguém deseja que isso pode acontecer, e tudo que se puder fazer para evitar isso, certamente será feito. Mas ainda assim, pode acontecer contra a nossa vontade. Existem também as perdas de fortunas, que também ninguém deseja passar por isso, questões de doenças de nascença, doenças que limitam, que dificultam, que não permitem que a pessoa tenha o seu próprio sustento. Então, além dela ter aquela existência de forma muito limitada, ela ainda afeta a vida de outras pessoas, porque eu costumo dizer que as pessoas falam das crianças especiais. Ah, fulano tem um filho especial. Não. Fulano é muito especial, porque Deus escolhe mães especiais para receber crianças especiais, né? Então, a vida de uma criança com alguma deficiência afeta também a vida dos familiares, principalmente a vida de uma mãe. E aí a gente fica tentando, né? Poxa vida, não dá para entender, eu não fiz nada nessa existência que justifique algo assim. E aí entra o resto da leitura. Mas quer comentar, Tony? E assim, lembrando que na semana passada a gente falou das causas atuais das aflições,
né? Então, por exemplo, são situações que são situações muito difíceis que a gente realmente não tem a resposta, né? Você fica buscando uma culpa na situação, né? Qual é o culpado da situação? Por que isso aconteceu? É castigo de Deus ou não sei o que lá? Porque aquilo não tem explicação. Como é que a pessoa está tudo bem, está tudo ótimo, aí ela dá um negócio e morre? A gente não consegue uma resposta dessa, né? Como é que o meu filho nasce com problema mental? Como é que o meu bebezinho morre, né, logo nos primeiros dias, ou no primeiro mês, ou no primeiro dia? De onde que vem a resposta para isso? Então, assim, na semana passada a gente falou das causas atuais, né, dos sofrimentos, das aflições que a gente sofre por conta das escolhas atuais, né, que a gente faz, e muitas vezes a gente sai também procurando os culpados, e normalmente o culpado está fora da gente, é muito difícil a gente se colocar como culpado. E aqui a gente começa a falar assim, olha, o que é que explica isso? Né? Aí onde vai entrar na explicação, coisas tão difíceis assim. Exatamente. Marcelo, já participando aqui com a gente, coloca assim: em primeiro lugar, temos que conhecer o que é causa atual e causa passada. Temos a dificuldade de entender isso. E aí, coloco todo o problema no passado. E quantas vezes eu continuo errando no hoje? Exatamente, Marcelo, porque muitas vezes a gente se esconde atrás de um vitimismo, se esconde atrás de tô sendo injustiçado, né? De uma ideia assim. E aí a gente não quer enxergar que a gente está passando aquilo pelas nossas escolhas de agora. Então, de repente, eu levo uma vida totalmente desregrada na minha alimentação, como tudo quanto é besteira, e aí começa a desenvolver uma gastrite, uma úlcera, e aí eu vou querer arrumar uma justificar, numa outra vida eu bem devo ter, né, usado mal o meu organismo e agora... Não, peraí, faz uma autoanálise sincera. Reveja aí os seus hábitos alimentares. Você tem certeza que precisa voltar numa outra vida para a justificativa disso? Né? Então, a gente ter esse olhar. Então, vamos lá, vou continuar mais um pouquinho. Como também, Gleice, como também nesse exemplo que você deu aí, você pode ser uma pessoa que se alimenta com muito cuidado, com tudo certinho, e vem a gastrite, vem o câncer no estômago, e vem uma coisa, você fica sem explicação. Exatamente, mas aí é diferente. De onde que surgiu isso? Exatamente. Aí diz assim: os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? É difícil para a gente entender, já é difícil para a gente entender a situação pontual, né? Aquilo, por que aquela pessoa passa por isso? Mas quando a gente desvia o olhar só um pouquinho para o lado, falando, nossa, e o irmão é tão saudável, filho dos mesmos pais, por que isso? Realmente é difícil de entender. Mas o texto continua, diz assim: que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade, ó, Antônio, que você falou, e só conheceram da vida o sofrimento. Problemas, todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Isso porque, para muitas pessoas, quando a gente fala de uma criança que desencarnou, que faleceu, enfim, em tenra idade, elas já são consideradas os anjinhos. Ah, o anjinho foi para o céu. Mas foi para o céu dentro do olhar, né, de que a alma foi criada ali junto com o nascimento do corpo.
Mas foi para o céu por quê? Cate quê? O que ela fez para merecer para ir para o céu? Né? Tem justiça nisso? E por outro olhar, nossa, mas por que essa criança, né? Em relação a tantas outras, não teve a oportunidade de levar uma vida, né? De construir uma história. A gente fica, não tem como não ficar com aquele ponto de interrogação. Quer falar mais, Tony? Porque acaba sendo só os questionamentos por enquanto, né? Uhum. Então, vou ler. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar. E na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Aí a gente já começa a fechar a linha de raciocínio, né? Se diz a ciência que todo efeito tem uma causa, né? Tudo que a gente consegue perceber como um efeito significa, mesmo que a gente não esteja vendo, que existe uma causa que provocou este efeito. Se isso é uma lógica da ciência, quem somos nós para contrariar? Então, diante disso, a gente tem que parar e entender como é que eu enxergo a divindade, como é que eu enxergo Deus. Deus, para mim, ele tem os atributos, né, de bondade, justiça, misericórdia. Tem? Então tá. Então, se eu creio nele, com todos esses atributos da divindade, isso significa dizer que eu preciso analisar o que está acontecendo aqui sob os meus olhos, né? Se Deus é infinitamente bom e justo, ele não ia permitir que algo injusto acontecesse aqui, se não houvesse uma causa que justificasse isso. Quer falar, Tony? Acho que o povo está falando aqui também. É aquela história que eu falo sempre, né? Deus não erra. Não adianta você querer fazer contorcionismo para encaixar uma crença sua, né? Para fazer com que alguma resposta seja fora de você, porque não vai encontrar, não vai caber. Eu me lembrei aqui, a gente falando assim dessas dificuldades grandes, né, que esse capítulo, né, ele vem consolar as pessoas que passam por grandes dificuldades. Eu lembrei que o meu primeiro emprego foi numa clínica de crianças portadores de deficiência. Eu comecei dos 14 até os 24 anos ali que eu trabalhei. Foi uma experiência fantástica, né? Por quê? Porque você vê aquele monte de mães, a maioria as mães, né? Os pais trabalham e as mães cuidam daquelas crianças, com graus do mais leve ao mais agressivo das doenças, né? Físicas e mentais. Você vê aquele monte de espírito em prova, tanto as mães quanto as crianças, né? E vão ali a dificuldade que era para se levar muitas mães de muito longe, que vinham lá da Baixada Fluminense, né, com aquelas crianças que vão crescendo sem conseguir fazer um movimento, sem conseguir ter independência de nada, né, e algumas mulheres baixinhas, assim, pequenininhas, com aqueles filhos já adolescentes, rapazes, lá iam elas de ônibus, porque não tinha outro jeito de fazer. Mas, assim, me veio a imagem, quando se tinha uma reunião, era aquela reunião, assim, num salão, com todas aquelas mães. A gente não via, Gleice, as mães, assim, em pânico, em desespero, sabe? A gente via mães que cada sorriso, cada avançozinho, né, cada movimentozinho de mão que aquela criança dava, era uma comemoração. Então, assim, a compreensão, né, daquela prova que elas estavam passando, a compreensão daquela situação,
tornava aquelas mulheres felizes com qualquer avanço que aqueles filhos davam. Então, assim, é uma coisa tão especial quando a gente consegue perceber, né, que se aquilo aconteceu, não é um castigo de Deus, gente. É uma oportunidade, só que a gente quer o carro novo. Se o carro for seminovo, amassado, a gente não quer. Não, Né? e é A gente aquela quer coisa tudo de perfeito. Gleice, tô grávido, vou ser papai. É. Que bom, Tony, parabéns, que venha com saúde. Oi? Não. Mas e se não vier? Não vai ser bem-vindo? Não vai ser bem acolhido? Às vezes a gente pensa nisso também, né? O Marcelo está colocando um comentário aqui que é interessante, mas eu vou dar a minha opinião em cima do que o Marcelo está falando e eu quero ouvir a sua opinião, Tony. Ele coloca assim, opa, peraí, Li, já leio o seu. Opa, peraí, aqui. Aqui. O problema é quando. Foi ali que colocou. O problema é quando os pais não se comprometem tanto. Muitos pais abandonam essas crianças ou não se responsabilizam tanto. Isso também é muito triste. Isso acontece, Li. Eu achei que tinha sido o Marcelo que tinha colocado esse comentário. Isso acontece sim, mas eu particularmente tenho um olhar que se a gente fosse ter uma estatística, de 100 casos de crianças que nascem com alguma deficiência, eu acho que a maior parte dessas mães são mães que acolhem, são mães que conseguem criar um laço afetivo de guerreira, de tô aqui com você, meu filho, estamos juntos, vamos batalhar por isso. Existem casos que desistem, casos que acham que a prova é pesada demais? Existem. Mas eu tenho um olhar de que, graças a Deus, a maior parte consegue acolher. Você acha que não, Tony? Não, é assim, aí eu posso falar da minha própria experiência, né? E era assim, tinha mãe que tinha dificuldade, e a avó que levava, tinha pais que depois do nascimento da criança deixavam, né, o casamento acabava, mas era assim, em vários, a maioria, né, era realmente compromisso. As exceções vão existir sempre, né, gente? As exceções vão sempre existir, mas a maioria eram pessoas que você leva aquele susto porque você não planejou, né? Aquela história, né? Que venha com saúde, vem com saúde, e aí quando vem, a gente acha que fabrica um produto com defeito, né? Que não vai ser tão bonito quanto você imaginava que seria. Então tem toda uma reprogramação ali que se tem que fazer por uma expectativa que se tinha, e aí vem outra coisa. Mas, assim, é que a gente ama tanto os nossos filhos, que a gente cuida. Né? E essas crianças, elas necessitam de cuidados especiais, né? De mais cuidados, porque elas têm mais dificuldade de um monte de coisas. Então, assim, esse amor, esse cuidado, né, eu acho que junto com a programação reencarnatória aí, ele vem, e os espíritos ajudando também, né? Então aquela coisa vai se enchendo. Ontem mesmo assisti a live de uma menina, a mãe de uma menina até conhecida, esqueci o nome agora, no pedaço, ela falando, ela tem uma campanha aí, Melina. Eu não sei qual o problema que a menina tem, eu já peguei a live no meio. E eu sei que a menina tem alguns problemas, né? É uma criança deficiente. Ela falando do amor pela filha, né? Que a filha já nasce sorrindo, já nasce, já acorda sorrindo, é muito difícil ela não sorrir. Então, assim, a satisfação que aquela criança dá para ela, mesmo sendo uma criança com ela, parece que 80% do tempo do dia a criança está dando convulsão. Olha só o tamanho desse problema. O coração dessa mãe. Uma convulsão pode levar ao desencarne da criança. Uma. Ela tem 80% do dia. Mas, assim, o amor, né, e a ajuda espiritual que essas mães recebem, os pais, né, são tão gigantes que quando a gente está em sintonia com a espiritualidade, gente, a coisa vai fluindo de uma maneira diferente. Não é, Gleice? Concordo plenamente com o que você está falando. O que ali completa aqui ainda, falando um pouquinho, ela diz assim, por isso penso que é tão difícil quando alguém diz, tudo passa. Eu nunca diria isso para uma criança com câncer terminal. Então, Li, realmente, talvez na hora de escolher o que falar, é melhor não falar nada, né? É melhor abraçar, é melhor acolher, é melhor dar, né, o nosso apoio em forma de vibração. Mas passa isso também, Li.
mesmo que essa criança venha a desencarnar, porque se é um câncer terminal, mesmo que ela desencarne, a vida continua. O que nós precisamos aprender é sair da teoria e partir para a prática, porque a gente reproduz tanto a fala de que somos espíritos imortais, mas no fundo, aqui no dia a dia, a gente não tem esse pensamento. A gente está sempre vivendo como se a nossa vida fosse terminar ali, na morte do corpo físico. E quando a gente aprender a se comportar, sabendo que somos espíritos imortais, que na hora que a morte do nosso corpo chegar, ou do corpo de um ente querido nosso, é só mais uma mudança, é só uma mudança que vai dar continuidade. Então, no fundo, isso também passa. Marcelo, Gleice, e os nossos olhos, né? Os nossos olhos enxergam um corpo definhando, um corpo sofrido, um corpo... Mas os olhos da espiritualidade enxergam o espírito se libertando. Olha a diferença. Olha a diferença. E certamente houve uma programação para aquilo. Toda doença que a gente passa aqui, toda dificuldade, seja ela física, seja ela mental, foi programada. Então, se eu programei, eu passei, eu cumpri, eu volto para a espiritualidade com a minha programação. Muito melhor. Muito melhor. Marcelo diz assim, verdade, Moema. Eu chamo de Li, ele chama de Moema, mas tudo bem, é Li Moema. Verdade, Moema, ela nunca teria compreensão para entender o que você falou. Mas nós que estudamos a doutrina, entendemos que a dor faz parte do progresso. Importante colocar que a morte não é um castigo. Exatamente, é um processo natural que todos nós vamos passar, né? Aí ele coloca, não é um castigo, é uma mudança de plano. Exatamente. Vou pegar... A nossa visão é muito material. Pode falar, Tânia. Oi, Gleice. Não, a nossa visão é muito material, né? Isso dificulta muito a gente, né? E quando a gente vai para o estudo, que vê o que os espíritos, né, eles falam para a gente, é totalmente diferente do que a gente sente. É muito diferente, porque a nossa visão, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo um computador na minha frente, celular, a minha bancada, é o que eu estou vendo. Mas aqui, um monte de, quer dizer, eu até vejo, né? Mas tem um monte de coisas aqui, de situações à minha volta, que não aparecem aí na tela para todo mundo ver. Exatamente. Né? Acho que são muito mais bonitos do que o meu computador e a minha bancada. Marcelo coloca, reencarnamos para passarmos por dores físicas e emocionais. E tudo vai passar. Só não fala em quantas reencarnações. Exatamente, Marcelo. A gente já teve estudo aqui para falar que existe aí uma quantidade que a gente não tem como determinar de reencarnações que a gente vai precisar para esse nosso progresso. Tiago chegando, seja bem-vindo, Tiago. Silmeren diz assim, triste é quando os pais são deficientes visuais e uma das famílias sugere que seja interrompida a gravidez porque a criança vai nascer cega. Triste mesmo, Silmeren, mas assim, há sempre os nossos momentos, né? Como seres imortais que somos, uma hora esses espíritos envolvidos nesta aprovação vão ter entendimento, vão conseguir perceber o engano que cometeram. A Kátia já colabora dizendo, eu tive uma sobrinha do coração que nasceu com uma doença raríssima, cegueira, falta de coordenação motora, os médicos disseram que ela teria pouco tempo. E a família fica abalada, né, quando essas coisas acontecem. Ó, Marcelo está perguntando, Tony, quem é o senhor que está do seu lado? Você viu o senhor? Aqui, ó, desse lado aqui. E a Kátia complementa sobre o que ela falou, a mãe não cuidou, quem cuidou foi a avó, e a gente entendeu que ela nasceu para a evolução da avó. Ou não, da própria mãe, enfim, um dia essa experiência para a mãe também vai pesar. E ali coloca para a gente assim, às vezes, todas as pessoas da sua família simplesmente não entendem pelo ponto de vista espiritual. As pessoas que te cercam, nós nos sentimos muito sozinhos. Entendo, Li, entendo, não é fácil, mas a fé, ela é algo que a gente desenvolve individualmente. A gente até se une, como nós estamos fazendo aqui, para o estudo, para o coletivo, para fortalecer, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele estará. Mas se a gente estiver sozinho,
a gente também não está sozinho. A gente está sozinho no plano físico, mas a espiritualidade amiga está sempre presente. E é por isso que a gente tem sempre a recomendação da realização do estudo do Evangelho no lar. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas é no lar, é para fazer com a família. Mas na minha casa ninguém quer fazer comigo. Não tem problema, faça sozinho. Estude sozinho, né? Edifique sozinho o seu espírito. No momento certo, você vai estar em comunhão com um grupo maior. Às vezes, esse processo de fortalecimento da nossa fé num contexto solitário também faz parte da nossa aprovação, né? Mas siga firme e confiante que tudo vai dar certo. Quer ler agora, Tony? E já que o Marcelo falou desse senhor que está aqui do meu lado, e uma questão assim, quando a gente... Aqui é os que são médios que trabalham nas casas espíritas, né? Num trabalho de mesa mediúnica, né? De atendimento aos espíritos sofredores, eu não me lembro de ter recebido um espírito sofredor porque teve câncer, um espírito sofredor porque desencarnou com 1 mês de idade, um espírito sofredor porque foi pobre, um espírito sofredor porque sabe, essas questões assim, que teve uma doença, não era esse tipo de sofrimento que a gente recebia para dar assistência no tratamento mediúnico. Eram espíritos rebeldes, revoltados, né, desejosos de vinganças, apegados à matéria, ainda sem saber que desencarnaram. Então, esses são os sofredores que acabam recebendo assistência, e não os que tiveram uma deficiência, né, uma deficiência que tiveram uma encarnação com deficiência. Isso já prova muito que não são esses que são os sofredores eternos, né, Grace? Exatamente. A gente sofre por não ter aproveitado de forma mais positiva a nossa oportunidade reencarnatória. E ter um membro na família que tenha qualquer dificuldade, né, no campo da deficiência física ou da deficiência mental, pode ter certeza, não é um castigo, foi um planejamento familiar, onde certamente todos os envolvidos tinham consciência de que isso aconteceria e se comprometeram com aquilo. E aqueles que não cumprem com o que se comprometeram, estão plantando e vão colher lá na frente o resultado disso. O André diz assim pra gente, minha irmã nasceu com miopatia. Médicos disseram que não chegaria ao 1º ano de vida. Chegou aos 39, tornou-se professora, fez mestrado e foi profissional respeitada. Muito ensinou a todos. E aí ele completa dizendo assim, perfeito que eu era, muito aprendi com ela. Olha que metido, como assim perfeito que você era, André? Não, ele se achava perfeito e acabou aprendendo com ela, né? Pois é, muito bem. Olha que legal, Tânia Leal acompanhando com a gente lá do Seja. Seja bem-vinda, Tânia, que gostoso ter você por aqui. Então, vamos continuar. Eu vou ler só um trechinho, Tony, que agora que eu vi que faltou do texto que eu estava lendo, e aí você leu o número 7. Diz assim, o homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação ou a expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Então, se a gente começar a pensar sempre por esses dois lados, eu não gosto de pensar sempre pelo lado da expiação. Eu sempre quero pensar duplamente, né? Isso pode ser uma expiação, eu posso estar me reajustando com a economia divina, né? Então, eu estou pagando um débito e estou ficando livre no meu carnezinho, ou eu estou passando por uma prova que eu escolhi passar, uma prova que eu
atrair para mim, a minha necessidade evolutiva, então eu vou passar por isso, porque saindo dessa prova, eu saio mais evoluída. Eu saio, né? Melhor do que entrei, eu costumo dizer assim, que a gente possa voltar para a espiritualidade melhor do que quando a gente chegou. Então, no nosso planejamento reencarnatório, existe todo este planejamento daquilo que vai ser uma expiação, daquilo que vai ser prova, e ainda existe o livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas no momento atual. Vim, não planejei passar por perrengue nenhum, mas comecei a fazer um monte de escolha errada, ação e reação, né? Eu vou gerar uma consequência para aquilo que eu estou escolhendo agora. Exatamente, Gleito, exatamente. Essa questão, né, de o que a gente precisa, né? O que a doutrina espírita fala para a gente o tempo todo, né? O autoconhecimento. Gente, é muito fácil e a gente perde muito tempo da nossa vida procurando culpados das nossas dores. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu achava que era só comigo. Mas aí você começa a conversar com outras pessoas e outras pessoas também sentem a mesma coisa. Eu achava que só eu que era assim. Todo mundo era culpado de tudo errado que dava na minha vida. Né? E aí você começa a ver o que acontece com a Gleice, o que acontece com o Marcelo, o que acontece com não sei quem, o que acontece com não sei quem. Então, assim, é um padrão nosso, né? A gente procurar os culpados fora da gente. E a gente não precisa procurar culpados, porque a culpa não ajuda em nada. O que a gente precisa é se conhecer. Quando a gente começa a se conhecer, a gente percebe o quanto a gente é orgulhoso, que todos nós somos, né, em grau maior ou menor. E aí a gente vai estudar na doutrina espírita o que é que o orgulho faz mal a gente. Em que faz mal o orgulho? Em que faz mal o egoísmo? Em que faz mal o ciúme? Em que faz mal a avareza? Em que faz mal os destemperos, né, emocionais? O que faz mal você sair por aí brigando com todo mundo, achando que você é melhor do que todo mundo? O que faz mal você se sentir superior a todo mundo? Então, tudo isso são as causas das nossas aflições. Né? E o mal que a gente faz, a Gleice estava falando ali de expiações, né? Normalmente, até onde a gente consegue aqui compreender do que a gente estudou, as expiações são a gente sentindo a dor que a gente já causou aos outros, de alguma forma. É passar por aquilo que a gente fez passar. Não é uma conta matemática, existem situações diferentes ali, mas, no geral, a gente pode acreditar dessa maneira. Então, assim, se você tem facilidade, se você tem dinheiro e você tem uma vida tranquila financeira, vou trazer aqui para a nossa realidade. E, em vez de você desfrutar daquilo dali com tranquilidade, desfrutar daquilo com tranquilidade e você usa essa facilidade que você não conheço essa versão. Se aproveitar. Oi? Não conhece o quê? Já para a sua realidade, essa não é a minha realidade. Não é a tua, né? Não, mas assim, é uma realidade até de quem sofre a humilhação. Você pode não ser aquela que humilha, né? Mas existem muitas posições, né? Como a gente leu também a questão na lei de igualdade, né? Que fala assim, pô, muitas pessoas deveriam proteger as outras, em vez de proteger, escravizam. Né? Então, tudo isso, aquele sentimento, aquela dor que a gente causou a outras pessoas, a gente vai passar por ela. Né? É a única maneira da gente compreender que aquilo não se faz. Você falando aí, eu virei o olhinho aqui para ver os comentários. Tem um comentário da Kátia aqui que eu vou colocar. Kátia, você colocou no comentário aí, a gente vai compartilhar com todo mundo, que é interessante. Ela coloca assim: eu só sei que fui muito ambiciosa, mas Deus é tão bom que me dá sempre a força que preciso para cumprir as minhas provas e expiação. É interessante isso que a Kátia está dizendo, porque assim, no fundo, o conhece-te a ti mesmo é exatamente isso. A gente começar a prestar atenção naquilo que a gente atrai para nós. E aí, às vezes, a gente tem passado por provas um tanto quanto complicadas que a gente não consegue perceber, né, o porquê da gente estar passando por elas. E se a gente tiver esse olhar de falar, olha, eu devo ter passado por alguma situação em que o que justifica isso aqui é provavelmente
tal defeito meu que eu preciso trabalhar. Então, se eu era muito ambiciosa, eu nessa daqui tenho que trabalhar um pouco para não ser, para diminuir. Né? Não estou dizendo que a gente vai diagnosticar com firmeza, com certeza, não, mas às vezes, observando as nossas tendências, as nossas más inclinações, a gente consegue identificar o que é em nós que precisa ser trabalhado, o que é em nós que precisa da nossa atenção, do nosso esforço para melhorar um cadinho. Um exemplo, outro exemplo prático do nosso dia a dia, né? Você pegar assim, você todo encalacrado de dívida. Aí acontece alguma situação que você vai lá e consegue resolver essa dívida, aí já vem o banco te oferece um cartão de crédito. Aí você já recebe um cartão de crédito, outro cartão de crédito, e já no mês seguinte você está fazendo um monte de compras no cartão de crédito, sem ter condições de pagar. Mas na nossa fantasia, a gente acha que alguma coisa vai acontecer, um milagre no meio do caminho vai acontecer, o dinheiro vai aparecer, você pagar. E aí você acabou de sair de uma situação, né, regularizou a tua vida, e você se enfia de novo na angústia de viver endividado. É culpa de alguém? Aí quando você sentir a dor de novo, quando doer, né, o telefone tocando para cobrar, você não tem dinheiro para as coisas, você tem que ficar pedindo aos outros essa situação, aí você vai olhar para você e falar assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Tudo para mim dá errado, tudo que eu faço dá errado. Né? O nosso raciocínio é esse, mas na realidade a gente esquece que a gente teve a oportunidade, né, limpou o nome e já se enrolou novamente. Então, assim, trazendo para o lado prático, é mais ou menos isso que acontece. Exatamente. Li, olha só. Sente aí, ó, o braço bem apertado em você. Ela está dizendo para a gente aqui que o estudo tem ajudado muito ela e que ela agradece a gente. Ó, Ai, que bom. muito bom saber disso. E ter você aqui com a Ajuda a gente gente também, é muito importante. né, Gleice? E ajuda a gente também, né? Pois é. Vamos lá, Tony. Você lê? O próximo é o item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, por ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Olha aí o que eu estava falando. Né? Se foi duro e desumano, poderá ser o seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. E aí, gente, olha as respostas aí, ó, para as dúvidas, o que, é que eu fiz a Deus, hein? Já está respondendo aqui. Né? Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Vendo aquelas pessoas que nascem lá na pobreza e todo mundo fala assim, ah, Deus é injusto, olha aí, ó. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente, porque é considerada só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Continua aqui, você vai até o final? Pode ir até o final. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Ah, que pessoa insistente. Diz para ela aí, você está ocupado. É spam o dia inteiro. Eita. Então,
assim, já aconteceu, Gleice, que ele fala assim, muitas vezes a gente acha que não merece estar, eu não mereço estar nesse planeta, eu tinha que estar no mundo de regeneração, né? E será que nós herdaremos esse mundo regenerador? Será que nós já estamos, né, trabalhando para isso? Será que nós já merecemos? Eu não sei, eu tenho muita dúvida disso. Eu gostaria muito de continuar no mundo regenerador, mas a maioria das vezes eu tenho a impressão de que quem vai ficar, quem vai fazer essa promoção aí de mudança ainda nem chegou. Não, eu acredito que eu sou da opinião que dentro de tudo que a gente estuda, essa transição planetária, né, essa transição de condição do nosso orbe, ela já vem acontecendo ao longo das últimas décadas, né? Talvez até do último século. E penso que a gente faz parte de uma. Acho que para muitos de nós já estamos tendo a nossa última oportunidade. E aí cai a responsabilidade. Vai continuar empurrando com a barriga para a próxima encarnação? Você tem certeza que você vai ter direito de voltar para cá? Meu, corre, aproveita o tempo que você tem. O melhor tempo para você aprender a ser melhor é o agora. O amanhã, o futuro, depende do que você está fazendo hoje. E aí? Se não está fazendo nada, como é que vai ser? O Marcelo, como sempre, lá martelando, lá de Fabiano, hashtag me aguardem, é isso aí, eu tô aí, ó, Marcelo entrou, eu entro atrás, no vácuo dele, deixa eu entrar, e vou entrar. Se não deixar eu entrar, eu arrumo uma confusão lá. Ó, vou fazer bagunça lá na frente do lote Fabiano, hein, quero, porque nosso lá já tá num patamar assim, não tô almejando ainda não, né, ó, eu falando, nem sei se o lote Fabiano é mais, é menos, enfim. Mas, enfim, eu sei de uma coisa, gente. Não quero ficar pensando na recompensa, quero pensar no que é que eu posso batalhar hoje, no que é que eu posso me melhorar hoje. Porque essa desculpinha de que, mas eu tenho muito defeito, tá? Mas toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Todo grande castelo começou por uma primeira pedra, por um primeiro tijolo. Então, cabe a nós termos essa consciência de que faz a nossa parte. Ó, o Marcelo mandando eu ir primeiro. Ó, Marcelo, deixa de ser cara de pau, mas podem ir primeiro, né? Pode abrir um portão para ele ir lá. Então, o povo espírita que tem medo de morrer, né, gente? Como é que pode? Aliás, gente, estou preparando uma palestra bem legal sobre isso, sobre esse medo de morrer que a gente tem, né? Vamos ver o que tem por trás desse medo de morrer, que é o comodismo. É o comodismo de não querer se esforçar agora, é o comodismo de não querer abrir mão do que a gente tem para fazer desde já. Quando você falou do mundo de regeneração, Tônia, eu fiquei pensando aqui que eu penso que o mundo de regeneração começa a partir da regeneração dentro do nosso coração. Então, é um trabalho individual de todos nós que, nos melhorando aqui dentro, começamos a expressar em forma de atitudes no coletivo. Mas se eu não começar de mim, me responsabilizando por mim, se eu for ficar que nem o Marcelo, esperando os outros fazerem, né, vai na frente, não vai dar certo. Então, eu tenho que me responsabilizar, eu tenho que entender que cabe, eu tenho a minha parcela de responsabilidade na construção de um mundo melhor. Minha tela ficou embaçada, não ficou? Não, tá normal. Não, é esquisitice. Então, o Gleice, aí, a gente já está caminhando aí para a reta final, então eu acho muito importante essa parte, né, aqui, esses itens, porque a gente é muito comum a gente ver as pessoas sofrendo, as pessoas angustiadas, as pessoas desesperadas por conta das suas dificuldades. É normal, dói, é difícil, mas quando a gente tem uma compreensão diferente, o fardo é mais leve, né? O jugo é suave, Jesus falou. Isso é porque quando a gente tem uma compreensão, a gente tira a revolta. Quantas pessoas ficam revoltadas por uma dificuldade ou por uma perda? Quantas pessoas ficam de mal de Deus?
Quantos cristãos se dizem cristãos, né? Se dizem cristãos, porque enquanto está tudo bem, Jesus é maravilhoso. Aí quando vem a hora da dor, da dificuldade, aí já fica com raiva porque não merece passar pela dor e pela dificuldade. Só que essa pessoa esquece, se for um espírita, esquece que estamos no mundo de expiações e provas. Elas viram de uma forma ou de outra. Ou a gente, né, vai passar pela dor e pela dificuldade, ou a gente vai auxiliar aqueles que têm as provas muito pesadas, as expiações muito pesadas. Em algum desses lugares nós estaremos. Exatamente. E assim, gente, não tem como a gente ficar de braço cruzado. Este é um momento de atitude, é um momento de transformação. Não adianta ficar esperneando, chorando, se vitimizando, reclamando, criticando, porque o problema não vai desaparecer. A angústia não vai bater asas e sair voando porque a gente está esperneando, né? Então, é melhor a gente se responsabilizar. O que é que eu dou conta de fazer? O que é que eu posso fazer? Como é que eu me tiro dessa situação de reclamação? Como é que eu consigo sair do olho deste furacão? Porque quando a gente está no olho do furacão, gente, a gente não consegue ter um olhar claro, um olhar amplo das decisões que a gente precisa tomar. Quase sempre a gente precisa sair dele para dar uma olhada quais são as rotas de fuga, para onde eu posso correr, onde eu posso me abrigar. Então, é uma questão de autorresponsabilidade, né? Eu preciso aprender a me responsabilizar pelas mudanças que têm que ser realizadas. Eu também não preciso achar que eu tenho que atingir um patamar de perfeição que eu não vou atingir ainda. Então, parar de achar que eu tenho que fazer obras grandiosas. Nossa, para eu ajudar na transição planetária do orbe, eu tenho que ser um grande profeta, um grande missionário. Não, não tenho. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, não sei se eu vou saber falar, mas que ela fala: se você quer transformar o mundo, vá para sua casa e ame a sua família. É alguma coisa assim. Né? Então, faça pelo menos ali no meio do seu ambiente familiar. Eu aposto que todos nós temos uma tia, um primo, uma madrinha, alguém mais idoso que está relativamente isolado nessa pandemia e que vai adorar receber uma ligação nossa, uma chamada de vídeo, né? Uma demonstração de afeto, mesmo à distância. E aí, a gente está se preocupando com esse parente, com este amigo mais idoso, ou a gente está aqui tão envolvido no nosso próprio umbigo que a gente não se preocupa com a dor do outro? Será que a gente acha que a gente é tão pobre que a gente não tem um gesto de amor para oferecer? Ah, olha só, eu começo a dar uns puxões de orelha e quando eu falo, vocês veem, eu falo a gente, nós, porque eu me incluo, eu também acho que tem muita coisa que eu poderia fazer a mais e que eu não estou fazendo. Quer falar, Tony, que eu vou dar uma última olhada no pessoal? Para falar, caramba, tinha uma coisa aqui para falar e agora fugiu. O Marcelo coloca que a vacina é a Corona Amor. Milton adorou, eu também. Vou roubartilhar esse comentário. Lembrei, Gleice, assim, disso que você falou, né? Tem muita gente que quer mudar o mundo, mas não arruma o quarto, né? Não lava uma louça. Que nem você falou, né? Se você quer mudar o mundo, começa a mudar por você mesmo. Então, assim, a gente fica numa fantasia, né? Eu quero ir na casa espírita, ou sei lá onde, ou no orfanato, seja lá em que lugar, eu vou ajudar. E você não consegue fazer nada dentro da tua própria casa, né? Então, assim, a gente precisa Deixa eu falar uma coisa tão interessante que fugiu aqui. Fiquei prestando atenção em você e esqueci. Que eu fui Depois vem. Esqueci. Então, ele diz, também não tenho medo da morte, mas tento não abusar. Agora, na pandemia, não tenho saído de casa para quase nada. Ajuda-te e o céu te ajudará. Li, tá certíssima, é isso aí. Cada um fazendo um pouquinho, se cuidando, sem exageros, porque, gente, tem gente adoecendo mentalmente, né? Com umas neuras além da conta.
Diga, Lembrei, Tônia, já Gleice. está partindo aqui para a finalização. Final, lembrei. E é o seguinte, esses momentos aqui que a gente tem, né, que nem foi a Nilta que falou que não tem saído de casa, ali, né, que não tem saído de casa para nada, blá, 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 blá. Então, assim, nós temos esses momentos aqui, são momentos que a gente precisa torná-los mais constantes, tá? Dentro da nossa rotina. Porque tudo está acontecendo, né? Como ali aí pode estar sozinha, solitária, tem gente que está doente, tem gente que está isso, tem gente que está aquilo, um monte de coisas. Mas estão totalmente desconectadas da espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Porque nas TVs não existe mais Jesus. Não existe mais. É muito difícil você assistir um filme, você assistir alguma coisa que vá trazer aquelas mensagens cristãs que existiam antigamente. Você tem que buscar ali no Google filmes gospel, por exemplo, aí você vai pegar um filme que tem uma mensagem de fé. Mas, no geral, a televisão não tem. Então, assim, a gente já está passando por um momento difícil, você já está angustiado, você já está tudo, e você não encontra, né, ali quem tem contato com a gente, que muitas pessoas ainda têm o hábito de ficar vendo televisão, e você não encontra ali uma mensagem de fé, você encontra mensagens materialistas. Isso não ajuda. Então, esses momentos aqui, né, de você fazer o seu culto no lar, de você assistir de você assistir um estudo, de você assistir uma palestra, são os momentos que linkam a gente com a espiritualidade, né, útil, a espiritualidade de luz. Porque a maior parte do tempo, o chamado, a sedução, é para um mundo material. E é justamente onde está o sofrimento e as aflições. Muito bem, Tônia, aproveita e já finaliza aí para a gente falando da Fluido. Aí eu faço a prece final, eu nunca faço. Assim, essa evangelioterapia, ela acontece antes do tratamento da fluidoterapia, né? Então, assim, aquelas pessoas são pessoas que entram em contato aí, né, com atendimento fraterno, conversam, são atendidos por alguém lá da casa espírita, e aí, se houver necessidade, for avaliado se tem uma necessidade, é indicada esse número aí, ó, 99287-1997. Né? Então, você manda uma mensagenzinha, você está sentindo angustiado, você está sentindo um problema de saúde, alguma coisa assim, quer conversar. E aí, se for o caso, a fluidoterapia é um tratamento energético, né, que acontece dado pela casa, acontecia lá na casa e agora acontece à distância. Então, essa aqui a gente já vai ambientando, a gente já vai se preparando. Daqui a pouco, 5h30, né, você mantém aí, tem meia horinha para, como diz a Gleice, ir no banheiro, beber uma água, tomar um cafezinho, fazer um lanche e ficar quietinho no canto, porque, né, os amigos da casa, os protetores, os guias, vão até a casa das pessoas que estão marcadas ali para fazer esse atendimento, né, da fluidoterapia. Então, é importante estar no ambiente e ter certeza, mesmo que você não veja, eles estão ali fazendo o tratamento. Então, assim, a gente começa com a evangelioterapia, fazendo esse estudo, fazendo essa ambientação, preparando, né, o pensamento e o coração de vocês para daqui a pouco vir um tratamento, já no caso de espiritual mesmo, daquele potente, porreta, como se diz, né? Então, assim, todo mundo se prepare que daqui a pouco eles estão aí. Muito bem. Então vamos lá, gente. Nossa gratidão enorme pela companhia de vocês. Hoje, como disse o Marcelo, a sala ficou cheia. Que delícia. Obrigada pelos comentários, pela participação, pela companhia. Vamos torcer para que a semana seja serena, tranquila, mas que passe rapidinho para a gente estar junto de novo na próxima quinta. E vamos nos unir, né? Para agradecer. Então, eu convido a todos para que possamos unir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e agradecermos a espiritualidade responsável por esta tarefa. Agradecer porque certamente eles nos auxiliaram para que tudo desse certo e hoje pudéssemos estar aqui reunidos em nome de Jesus para estudar e refletir sobre as lições do Evangelho. E vamos lembrando que neste momento tão conturbado,
Cada um de nós tem condições de buscar no fundo dos nossos corações aquilo que temos de melhor, os nossos melhores sentimentos, e transformar em vibrações de amor, de paz e de luz. E vamos aproveitar então este momento e oferecer a essa equipe espiritual essas nossas vibrações, para que eles possam levar aonde souberem ser mais necessário neste momento, onde houver um coração sofredor, que ele possa ser aliviado com as nossas vibrações. Mas também vamos individualmente, cada um de nós, mentalizar aquela pessoa que conhecemos e sabemos que está neste momento muito necessitada. Então vamos envolvê-la com um abraço luminoso para que ela se sinta fortalecida, reenergizada, tratada na sua ferida. E que em nome de Jesus possamos repetir este processo muitas vezes, ainda que sozinhos, pois esta é uma forma de auxiliarmos a quem quer que queiramos ajudar. E assim, agradecidos, rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que ilumine a nossa casa, nossos familiares e que nos dê sabedoria e discernimento para que possamos fazer as nossas escolhas sempre pelo caminho do bem. Obrigada, Mestre, que assim seja. Graças a Ti, graças a Deus, nosso Pai Celestial. Gente, beijo grande, olha quanta gente agradecendo, que delícia, é sempre muito, muito, muito bom estar com vocês. Pena que para mim, pelo menos, eu penso, passa tão rapidinho. Queria que a gente tivesse oportunidade de ficar mais tempo, que tivesse tempo, oportunidade da gente se ver, todo mundo participando, isso realmente ajudaria bastante. Mas, fazer o quê, né? Não dá, a gente se despede. Beijo, Tony, a gente se vê, amigo. Beijo. Tchau. Fica com Deus, tchau.